Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós estamos muito felizes, meus irmãos, apesar da pandemia, porque temos motivos para comemorar. A nossa TV Nova Luz, esse Centro Espírita Virtual, completou 100 mil inscritos. Vocês têm ideia do que seja 100 mil pessoas compartilhando os nossos estudos? É maravilhoso. Então, nós só temos que agradecer a todos vocês que nos acompanham nos demais programas, a querida Yasmin, o Ricardo, Cassiano, toda essa equipe maravilhosa que trabalha com esse ideal maior de levar Jesus ao coração das pessoas. E hoje nós estamos com um programa assim muito interessante no sentido de ser necessário para a gente pensar a respeito. É sobre a força do nosso pensamento, os cuidados com os nossos pensamentos nesses tempos de pandemia, que não sabemos quando esses tempos vão terminar, mas nós podemos nos preparar para quanto tempo for nós estarmos com o nosso pensamento higienizado para colaborar com o nosso crescimento pessoal e com o crescimento do mundo. Está entrando no ar o nosso programa Viver e Transformar. Dando continuidade aos nossos estudos, todas as quartas-feiras nos reunimos para trazer um tema relevante para o nosso progresso moral e espiritual. E nesse programa de hoje, nós vamos aproveitar muito tempo para refletir sobre os nossos pensamentos. Como que os nossos pensamentos podem nos ajudar a passar muito bem por esta prova coletiva chamada pandemia. E nós iniciamos sempre com uma música, então nós vamos chamar a nossa irmã Rosália para trazer essa maravilha, essa deusa da música aí para nós. Olá a todos, hoje nós vamos cantar uma música do Arte Nascente chamada Grata Vida. Grata vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver, que da mão que me sustenta em pé, nunca cobrou atos, somente fé. Quando você se afasta de mim, é sempre escura ilusão de pensar no fim. Mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, é doação. Grata vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver, que da mão que me sustenta em pé nunca cobrou atos, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura ilusão de pensar no fim, mas você vem com seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, é doação. Então, a vida é doação, realmente, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso, Rosália. Pois é, né? Antes de eu começar a cantar, e enquanto a Leila está falando, né, nessa dinâmica que nós estamos vivendo de conversarmos das nossas casas,
Aqui em Campo Grande costuma passar nesse horário, nas nossas vilas, o carro do ovo. Não sei se passa aí perto da casa de vocês, mas é uma voz que fala assim, o quanto custa o ovo, e no final a voz fala assim, é o ovo que a galinha chorou. E aí eu lembrei, enquanto o carro estava passando, enquanto a Leila estava falando, de um rapazinho lá da evangelização infantil que ele falou para a avó dele assim, vó, eu nunca mais quero comer ovo. Aí a avó disse, mas por que ele não, vó? Porque para o ovo sair a galinha chora, a galinha fica triste. Eu não quero mais comer ovo. E isso passa muito, né? Tem bastante a ver, é uma linguagem bem pueril para falar um pouco sobre o nosso tema, né? E para fazer esse link com essa música. Uma vida de doação, uma vida de cuidado com o outro, cuidado com o planeta, cuidado com o familiar, ela demanda um autocuidado, né? Então, antes a gente precisa olhar para a gente precisa ser grato à nossa vida, né? Grato à nossa existência, grato a tudo que nós estamos vivendo, mesmo diante dessas dificuldades. Eu acho que o autocuidado é mais difícil que o cuidado. O que você acha, Sônia? Boa noite a todos, muita alegria estarmos aqui. E é isso mesmo, né? Esse faz parte desse tempo, estar aqui conversando, refletindo. E você me perguntou se o autocuidado é mais difícil do que cuidar do outro. Eu acho que depende, né? Depende do quanto a gente já caminhou e da maneira como a gente percebe esse autocuidado. Porque, na verdade, nesse tempo que a gente está atravessando, né, durante a prevenção do coronavírus e tudo, o autocuidado é o cuidado com o outro. Porque quando eu uso máscara, quando eu evito andar, né, em determinados lugares, circular quando eu não preciso circular, se eu posso ficar em casa, eu posso ficar em casa, trabalhando de casa e tudo. Quando eu faço isso, eu estou me cuidando, mas eu também estou cuidando do outro, e vice-versa. Quando o outro faz isso, ele não está se cuidando, não está apenas se cuidando, ele está cuidando também de todos nós. Então, nós chegamos num momento muito legal da vida, que é esse encontro de não é mais eu me cuido, eu cuido de você. É nós nos cuidamos, eu cuido, você me cuida. É uma interação muito legal, quer dizer, é uma oportunidade de vida, né? E aí você começa já a falar do pensamento, do cuidar do pensamento, né? E a gente já começa a cuidar do pensamento quando começa a perceber outras facetas, outros pontos de vista de uma situação, né? Porque quando a gente tem só um foco na situação, a gente pode ir ou para o pensamento negativo, né, e achar, mas que coisa ruim, que vida triste, quanta gente... A tristeza existe, mas a gente não precisa ficar fixado nisso, né? Mas também não pode dizer, não, tudo bem, que isso, não precisa cuidar não, porque se eu tiver que pegar uma doença, eu tenho que ter fé em Deus e Deus vai me salvar. Só que aí é a minha parte, né? Então nem é só olhar um mundo cor-de-rosa, e nem é só olhar um mundo cinzento ou preto, né? Existem várias nuances do rosa até o preto. É isso? Leila, você está sem microfone também, que nem eu no início. Estou sem microfone? Agora está bem, agora está ok. Agora está bem? Meus irmãos, o pensamento é tudo. O pensamento antecede as nossas ações. Primeiro nós precisamos pensar, depois agir. Por mais que pareça que a gente age sem pensar, às vezes as pessoas dizem assim, ai meu Deus, eu fiz isso sem pensar. Você fez isso sem pensar nas consequências, né? Que é diferente. Mas você tem que pensar para você realizar. Você tem que ter dentro de você para realizar as coisas. Então, nesse momento que nós estamos aprisionados num cárcere privado, nós estamos num cárcere privado e não podemos nem reclamar, porque nós estamos num cárcere cheio de elementos que nos permite o contato com o outro. Nós temos o iPhone, temos o computador, temos a televisão que nos conecta com o mundo todo hoje. Então, nós não estamos isolados. Vocês imaginam que deveria ter sido essa pandemia da peste negra, né? Que dizimou 50 milhões de pessoas lá em 1920, parece alguma coisa assim. E
e sem recurso nenhum. Hoje nós temos muito recurso, a gente não pode queixar que esse vírus chegou no momento que nós estamos cheios de recursos e abundantes. Quando Jesus fala assim, vim para que todos tenham vida e vida em abundância, para que a gente possa pensar, encher os nossos pensamentos com a abundância. Abundância que representa todas as células do nosso corpo, a abundância que representa todas as estrelas do céu. Eu me lembro no Evangelho, é lindo, quando Deus chama Abraão, né? E fala assim, Abraão, você não consegue contar os grãos de areias de uma praia, tampouco consegue contar as estrelas que estão nos céus, mostrando, você terá, a sua geração terá tantos filhos quanto as estrelas no céu. Olha que coisa linda, o Deus dos exércitos traduziram como Deus dos exércitos a palavra, mas na verdade era Deus das estrelas. Então, nós temos uma abundância tão grande, os nossos rios são tão maravilhosos, as nossas matas, a diversidade dos pássaros, a nossa respiração. Só de pensar na abundância do sol já nos torna diferentes, porque o sol permite que toda a natureza se realize, se torne plena. Olha que coisa linda, meus irmãos. Então, o nosso pensamento nesses momentos de cárcere, né, digamos assim, que a gente está distanciado dos nossos familiares. Ontem a minha neta me ligou e falou assim, vovó, eu estou com dor de barriga, de saudade de você, vovó. Estou com muita dor na barriga. Pede aí o Covid, pede o Covid para ele deixar eu ver você. Eu fiquei assim tão sensibilizada, né? Que eu falei, olha, Aninha, a vovó também está com essa dor de barriga, né? Ela não é só sua. Mas só que essa Covid, falei com ela assim, a Covid é surda, muda, não enxerga. Essa Covid, ela não tem vida que a gente tem, ela precisa entrar no nosso corpo para poder ter vida. E sabe de uma coisa? Vou escrever para a Covid para dizer para ela que ela pode até entrar, que a gente aceita, né? Que a gente aceita conviver com ela, dar vida para ela, desde que ela deixe a gente sem doença, que ela não ataque os nossos órgãos. Aí ela desenhou, ela para fazer, que ela não sabe nem escrever direito, né? Hoje ela me mandou a carta para a Covid. Eu achei tão bonitinho, gente. Então, a gente tem que ter esse pensamento otimista. É claro que se eu quisesse ficar chorando, imaginando, meu Deus, será que eu ainda vou ver minha neta? Será que eu não vou morrer aqui com essa Covid? Será que isso? Será que aquilo? Encher meu pensamento de pensamento negativo? Que consolidação da fé eu teria alimentando pensamentos como esse, hein, Rosália? Com certeza. Eu, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de Leon Denis, né, que diz que o pensamento ele cria vida. Então a gente vai criando, que tipo de vida a gente vai criando, né? E há uma monja budista muito famosa no Brasil chamada Monja Coen, que ela diz que a gente vai criando pensamento, mas o que fica é a memória. Então assim, todo o nosso pensamento ele tem uma velocidade muito rápida, né? Nosso pensamento ele está circulando por aí pelo fluido cósmico universal. Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma prece, o poder da prece, né? E os lugares onde a prece atinge muito rapidamente é porque ela vai através do fluido cósmico universal, né? É muito mais rápido, muito mais potente, muito mais direto, muito mais objetivo do que a tecnologia, que nós achamos tão rápida agora, que estamos encantados com a tecnologia, né? Nós somos dos tempos das cartas, né? Do telefone, e muitas horas conversando ao telefone. E hoje a internet ela nos aproxima em milésimos de segundos. Se a gente começar a pensar que o pensamento ele é muito mais rápido, a gente vai transformar muitas atitudes em nós, né? Então, quando Leon Denis ele diz que o pensamento cria vida, é porque essa potência que a gente tem dentro de nós de criar os mundos que a gente chama de celestiais ou infernais, segundo
o céu e o inferno, né? Que não existe um lugar fixo de movimentos celestiais, nem um lugar fixo de movimentos infernais, né? O céu e o inferno, eles estão dentro de nós. E como a gente cria esse céu e o inferno dentro de nós? Através dessas vivências e dessas construções das nossas memórias. Então, nesse momento, que é um momento muito complicado, né? A Leila falou muito bem que é cárcere. Ninguém gostaria de passar esse momento. Ninguém gostaria de ficar longe dos seus netos, dos seus filhos, dos seus amigos. Eu tenho sentido uma falta dos meus alunos que vocês não imaginam, né? Porque a gente ainda vivencia, por exemplo, eu dou aula dentro da educação pública, então a gente sabe que muitos dos nossos alunos não vão à escola somente para estudar, eles também vão à escola para comer. Então a gente sabe da necessidade, né, da importância que a escola tem para além da educação nos livros, para além da educação aqui no oratório, né? É também uma questão de saúde. Então é uma preocupação muito grande. Né? E eu fico pensando, nossa, como deve estar difícil nessas casas, nesses bairros. E o meu pensamento precisa se transformar no sentido de que nada acontece sem a vontade de Deus. Eu preciso entender que nada acontece sem a vontade de Deus. E eu preciso entender que tudo que eu posso fazer por eles, dentro das minhas possibilidades, eu fiz. Então é muito difícil, meus amigos, nesse momento, nós termos, por exemplo, resignação, né? Resignação, ela está ali de mãos dadas com cuidado, de mãos dadas com cuidado com os nossos pensamentos. A gente aceitar o que a gente não pode modificar. O que vocês acham, meninas? Olá, eu acho, Rosália. Então, você estava pensando aí, eu estava acompanhando a tua fala com o meu pensamento. E eu estava pensando no seguinte, o pensamento, essa agilidade, essa rapidez do pensamento, né? Se ela chega a tão longe, ela vai chegar muito mais aonde nós estamos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente não se dá conta do que está pensando. E o pensamento, ele cria todo o ambiente. Né? A gente pode reparar que se quando a gente chega num local e aí começa a reclamar daquele local, não sei o quê, o mal-estar que a gente sente é muito imediato. Né? Agora, se você chega num local e aí as pessoas estão bem ali brincando, conversando, você vai entrando naquele clima e você vai se sentindo bem. Então, o pensamento é isso. E a gente, como você falou, nós somos responsáveis pela criação desse pensamento. Então, a gente precisa cuidar, mesmo quando ele vem sem que a gente saiba. Né? A doutrina espírita nos fala das formas de pensamento. Né? A ideoplastia, que é aquela ideia fixa num determinado ponto, vai criando formas, pensamentos, e essas formas podem até vão facilitar as nossas companhias, as ligações com as nossas companhias. Então, se eu faço formas de pensamentos negativas, né, de tristeza, de angústia, de raiva, enfim, de qualquer emoção ruim, eu vou trazer as pessoas que vão se afinizar com essas emoções. Se eu crio formas de pensamentos de esperança, de resignação, apesar de ser muito difícil, mas a gente sabe que tudo faz parte de um tempo de disciplina, 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 como disse Emmanuel para nós, através do Chico, né? Então, é claro que quando a gente está numa situação ruim, a gente vai ter uma emoção ruim, né? E não vou ficar feliz porque eu estou fazendo algo que eu não gostaria de fazer. Então, a emoção vem, e é muito normal. Aliás, não seria normal se a gente tivesse, como eu falei no início, olhando o mundo da maneira só do mundo cor-de-rosa. Ah, não, isso não está me afetando em nada? Espera aí, vamos parar, vamos pensar, medita um pouquinho aí, porque deve ter alguma coisa aí. Porque aí a pessoa não está me afetando em nada, mas aí ela não percebe que ela está com sono desequilibrado, que ela está comendo mais, né? E aí começa a prejudicar a saúde. Né? Isso sem contar que o próprio pensamento já libera algumas substâncias do estresse que vão prejudicar, vão inflamar o nosso corpo, causando doenças, causando mal-estar, enfim.
Mas o que a gente faz, então, se o pensamento aparece? Né? Porque o pensamento é ruim, eu vejo, é como eu tenho medo de alguma coisa, isso eu não posso ficar, que bom, tem ali alguém que vai me atacar, ou então vai cair uma enorme chuva e eu estou aqui sem guarda-chuva. Isso daí é um pensamento ruim. Então, existe uma psicóloga, uma estudiosa americana, chama-se Susan Davis, Susan David, e ela tem um livro chamado Agilidade Emocional. É a forma como você vai lidar com as situações, né? E uma das coisas que a gente precisa ter é esse cuidado com o pensamento. Então, ela criou uma técnica que eu vou passar aqui rapidinho para vocês, que é a seguinte. É fácil de lembrar porque são iniciais de NASA. NASA mesmo, agência americana. Então, o N é de nomear. Então, se eu tenho uma emoção, aquele tem um pensamento, eu vou nomear que pensamento é esse. Que emoção ou que pensamento é esse. Então, eu estou com raiva. Então, eu chamo de raiva. Eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Raiva é uma emoção básica que todos nós temos. Ou então, eu estou com um pensamento de medo do futuro. Então, você pode chamar do nome que você quiser, o importante é você nomear. Porque quando você nomeia, você clarifica, não é assim? Quando a gente nomeia uma coisa, a gente traz essa pessoa. Se eu começar a falar aqui para você e não falar, por exemplo, que eu tenho um óculos, você não vai entender do que eu estou falando. Não, é aquilo que você usa assim, mas que às vezes faz você sentir. Então, é óculos. Óculos é óculos e ponto. Todo mundo vai entender. Então, o N de nomear. O A é de aceitar. E esse aceitar não significa, que bom, não. É aceitar, realmente eu sinto raiva, realmente eu estou com medo do futuro. E aí você aceita que você tem isso. E sem aceitação, a gente não identifica, isso não é nada, não valoriza, não qualifica. Então, eu aceito, né? Então, primeiro o N de nomear, o A de aceitar, o S de sair. Ela chama de sair a seguinte questão: você sai daquele lugar e começa a observar aquilo como um observador externo. Então, você olha para a sua raiva sem julgar. Porque a gente começa a dizer, mas eu não devia ter raiva, né? Porque raiva não é bom. Jesus disse para a gente não sentir raiva. Aí começa, pronto, se confundiu e ainda alimenta os pensamentos, né? Que não deveria estar alimentando. Então, saio e começo a olhar como se fosse um observador externo. Realmente, eu tenho raiva. E aí, como a Leila falou, vou pensar como que eu vou agir, que é o último A, em cima daquela situação para que aquilo mude. Então, se eu estou com medo de alguma coisa, eu vou começar a questionar pensamento. Porque pensamento, ele vem para a gente, principalmente os pensamentos negativos, como donos da verdade, que não são. Então, se você começa a questionar, por que eu tenho medo? Eu estou aqui me protegendo, a vacina vai sair daqui a pouco, eu tenho feito a minha parte, eu tenho procurado ajudar as pessoas mesmo dentro de casa, ou eu saio para trabalhar, mas eu vou me cuidando, enfim. Aí você começa a agir, mas em cima de alguma coisa que você já clarificou, você já sabe o que é, e você já observou de fora para poder saber como que você vai cuidar daquilo. Né? Então, a Leila, por exemplo, deu a questão... Esse sair é muito interessante, porque é você conseguir olhar, imaginar como uma pessoa fica sob o império da raiva, por exemplo. É você, será exatamente. que eu estou agora, e essa pessoa... Exatamente. Essa pessoa é você. Mas aí você sai sem um julgamento, porque também não adianta, como eu falei, sair e ficar se culpando. E aí, esse NASA, que é o nomear, aceitar, sair, e aí agir, porque também não adianta, você tem que cumprir as etapas. Isso faz com que você não se prenda ao pensamento. Agora, uma outra coisa importante. Quando o pensamento negativo chega, quando a emoção ruim chega, nós precisamos não ficar lutando com ela, porque senão a gente às vezes trava uma discussão que só auxilia
na junção das coisas. Às vezes a gente fica ali, não, mas por que isso? E aí começa a criar uma historinha. E isso não acontece só em relação à pandemia, não. Por exemplo, quando a gente termina, faz alguma coisa, investe um dinheiro errado, ou compra alguma coisa que não deveria comprar, e depois não consegue pagar as prestações, enfim, alguma coisa assim. A gente começa a pensar nisso o tempo todo, procurando justificativa, não, mas eu precisava, ou então querendo explicar por que você chegou naquela ideia. Então, pensamento, tem um outro escritor também, que é Stephen Gilligan, ele tem um livro chamado A Coragem de Amar, e ele dá um exemplo muito interessante para concluir aqui a minha fala. Os pensamentos são como um sanduíche num piquenique. Se você vai fazer um piquenique, arma a sua toalha, põe o seu sanduíche, põe suas coisas, sua cesta, e aí vai dar uma voltinha ali na beira do riacho, e aí você volta, você vê que tem uma formiga no seu sanduíche. Aí você deixa a formiga ali. E vai, tá tão bonita a natureza, continua olhando. Aí vem mais outra formiga, e outra formiga. Quando você se dá conta, o sanduíche está completamente, a sua comida está completamente cheia de formiga. E aí o que você precisa fazer? Joga fora, você não consegue mais lidar com aquelas formigas. Estragou tudo. O sanduíche tão gostoso que você preparou, você não vai poder comer e apreciar tudo aquilo. Então o pensamento é a mesma coisa. Chegou um pensamento, você começa, isso tem lógica? É assim mesmo? E tira esse pensamento, não briga. Apenas deixa. Muitas vezes nós precisamos, quando eu faço as visualizações lá no Jesus, eu sempre dou, deixe os seus pensamentos passarem como se fossem nuvens numa tempestade, levadas pelo vento. E ao passar, aparece o céu azul ou o sol que brilha novamente. Então não briga com seus pensamentos. Cuida deles. Depois a gente vai falar das técnicas, porque senão a gente não tem programa hoje. Mas a gente pode até falar mais um outro dia. É isso, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Temos que pegar um outro dia, porque já terminou o nosso tempo, né? Pois é. Então é isso. Um beijo muito grande para todos. Obrigada, Soninha. É só para a gente concluir, não esquecer do que Leon Denis também falou sobre a vontade. Os nossos pensamentos, eles recebem ordens da nossa vontade. A vontade é a energia mais poderosa que o ser humano tem. Até Einstein, eu acho que copiou Leon Denis quando fala que a vontade é uma energia mais poderosa do que a eletricidade. Olha que a eletricidade é uma mega energia, né? Toma conta de tudo. Mas a nossa vontade, a vontade dos filhos de Deus, é uma energia muito poderosa. Então, num próximo encontro, a gente pode falar da rotina que a gente tem que estabelecer nesses tempos de pandemia para ajudar a governar os nossos pensamentos. Temos ainda muito material para falar, mas não dá tempo. Então, nós vamos pedir a Rosália que faça a música novamente, que encerre, depois a Soninha encerre, e eu também daria um tchau rápido, porque já passamos do tempo. Grata a vida que me faz crescer com a linda amizade que me faz ver que da mão que me sustenta em pé nunca cobrou atos, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura ilusão de pensar no fim, mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, é doação. Beijo grande. Seja uma semana de muita paz para todos nós. Soninha, se despede. Então, mais um beijo para todos. Até a próxima quarta. E assim, meus irmãos, finalizamos com muita alegria, desejando que nossos
estudos em conjunto possa ajudá-los a criar um clima muito gostoso no ato de pensar. Muita paz para todos e fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.